Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 19 de julho, continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos refletir o capítulo 14, um capítulo com 23 versículos. Será um texto maior, uma reflexão maior, para que nós possamos refletir no conjunto este capítulo tão bonito que fala que o amor não pratica o mal contra o próximo. Paulo convida a viver a unidade na comunidade. Então, vamos iniciar com muita fé essa nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje será o capítulo 14, nos versículos 1 a 23. Quem irá proclamar para nós será a Lourdes Godinho, da comunidade São Pedro, na cidade de Rosário da Limeira, em Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo,
Outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares os servos dos outros? Que esteja firme ou caia, isso é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue o dia age pelo Senhor. Quem come de tudo, fala pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. Sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma. Somente o é para quem o considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Pela comida não causes a perdição daquele por quem Cristo morreu. Não venha a tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas em verdade são puras, mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser uma ocasião de queda. Tens uma convicção, guarda-a para ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide, mas aquele que come apesar de suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. À semelhança da comunidade de Corinto, também em Roma havia conflito entre fortes e fracos. Paulo dedica todo o capítulo 14 a esta questão. A sociedade daquele tempo estava cheia de deuses e ídolos, com seus templos e sacrifícios. Como acontecia em Corinto, também em Roma muita carne vendida nos açougues vinha dos templos, onde havia sido oferecida aos ídolos. Para os fortes, o de consciência esclarecida, os deuses não existem e, portanto, não há nada de errado em comprar aquela carne ou em participar dos banquetes oferecidos em homenagem aos ídolos. Para os fracos, isto é, para as pessoas cheias de escrúpulos e com fé pouco esclarecida, comer dessas carnes e participar desses banquetes seria amoldar-se às estruturas deste mundo. Diante disso, o que fazer? Para os fortes, tudo era permitido.
Os fracos, por sua vez, abstinham-se de tudo, a ponto de se tornarem vegetarianos. Além disso, havia conflito por causa de calendários e datas especiais. É provável que alguns membros de origem judaica ainda estivessem ligados a certas datas próprias do calendário judaico. Paulo procura iluminar esses conflitos, mostrando que é preciso ser unidos no essencial e tolerantes no acidental. Paulo quer ajudar as comunidades. Para ele, o importante é que ambas as partes acreditem em Deus e, quando estão à mesa, todos dão graças a Deus pelo alimento, quer sejam vegetarianos, quer não. Se ambas as partes creem no mesmo Deus e o louvam, é sinal de que os motivos que dividem não são mais fortes do que a razão unificadora da comunidade. Diante disso, Paulo toma uma decisão. Cada qual fique com sua convicção, pois a questão do puro e do impuro não existe mais. O importante nisso tudo é a capacidade de as pessoas se acolherem umas às outras, saberem se unir no importante e se respeitarem na diversidade. A motivação para agir assim é que os cristãos não pertencem a si próprios, mas em qualquer situação da vida pertencem sempre e totalmente ao Senhor Jesus. A dimensão da totalidade de nossa vida é expressa no texto pelas polaridades viver e morrer. É provável que a expressão quer vivamos, quer morramos seja uma expressão idiomática. Traduzida em outros termos, soaria assim: qualquer coisa que façamos, independentemente de nos abstermos ou não das carnes oferecidas aos ídolos e também de calendários especiais. Tenhamos consciência de que pertencemos ao Senhor. Podemos também nos perguntar por que somos dele. Por que Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos? Nossa vida, portanto, está nas mãos de Deus de forma tão profunda que nem sempre compreendemos plenamente. O mesmo se diga do amor total que Ele tem por nós. Após ter colocado o princípio fundamental a respeito das coisas secundárias, cada qual fique com a sua convicção, Paulo ordena que cessem os julgamentos de ambas as partes, mas, sobretudo, o desprezo dos fortes em relação aos fracos. A preocupação fundamental é não ser motivo de escândalo para o irmão, tema bastante desenvolvido na primeira carta aos Coríntios, e acrescenta um princípio pessoal, conquista de quem no passado fora fariseu. Nada é impuro por si mesmo. Note-se que, como fariseu, Paulo devia minuciosa e permanentemente distinguir entre puro e impuro, entre sagrado e profano. O amor não pratica o mal contra o próximo. Esse princípio, exposto no versículo 10, retorna como conclusão do conflito entre fortes e fracos nas comunidades romanas. No final deste capítulo, ele fala desse conflito entre fortes e fracos, salientando algumas coisas. Em primeiro lugar, o amor deve ser a base de toda relação. Em segundo, às vezes corre-se o perigo de perder de vista o objetivo maior, que é o reino de Deus, ao divagar em discussões sem fim sobre coisas secundárias. Em terceiro lugar, numa comunidade não é possível pensar somente em si mesmo. Pelo contrário, deve-se buscar o bem comum. Em quarto lugar, Paulo proclama um novo código de pureza. Todas as coisas são puras. Essa convicção ele adquiriu após duros anos de confronto entre o próprio passado de fariseu e o contato com o mundo não judaico. Em quinto lugar, o escândalo provoca danos irreparáveis numa comunidade. Em sexto lugar, a consciência de cada pessoa é um espaço sagrado que o próprio Deus respeita. Contudo, numa comunidade, não é preciso alardear sempre as próprias convicções. Às vezes é prudente guardá-las. E, finalmente, o pecado é tudo que não provém de uma convicção. Que esse texto tão bonito ilumine a nossa vida de comunidade, que nós saibamos viver no respeito, na
tolerância, na verdadeira fraternidade. Afinal, somos irmãos e irmãs, não podemos perder de vista o essencial. Não podemos perder de vista que nós estamos aqui para viver a nossa fé no amor, na construção do reino de Deus. Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria dos erros que foram cometidos para que não mais se repetissem, a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Chegamos ao final da nossa reflexão, este bonito texto do capítulo 14 que fala desse amor, o amor acima de tudo. Busquemos sempre a construção do reino de Deus, é a sua justiça. Tudo mais virá por acréscimo. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.